pilhas de combustível. O que esses equipamentos fazem é converter continuamente a energia química contida nos combustíveis, especificamente nas ligações dos combustíveis, em energia elétrica, sem precisar aí fazer o processo de combustão. Na verdade, o que a gente vai fazer aqui numa célula ou pilha de combustível é utilizar um processo que seria de combustão para então aí passar diretamente a energia contida nos combustíveis para a energia elétrica. E teoricamente a eficiência é bem maior. Aqui nós temos a figura da espaçonave Gemini, que utilizou justamente uma célula de combustível, uma pilha de combustível. E lembrando, esse termo pilha aqui já nos remete a uma reação redox que é totalmente espontânea. Então, de maneira espontânea, nós vamos converter a energia química contida nos combustíveis em energia elétrica. Uma das células que é mais utilizada e aí mais estudada, que foi justamente utilizada aqui na Gemini, é a célula de hidrogênio. Muitas vezes os examinadores aí nas questões colocam apenas célula de hidrogênio, mas saiba que é hidrogênio e oxigênio que vão ser utilizados nesse processo, né? O hidrogênio é um gás combustível, então nós podemos, através da reação do hidrogênio com oxigênio, aí converter a energia química em energia elétrica. A ideia de ser contínua aqui é interessante que a gente note que à medida que você vai injetando os gases na célula de combustível, a energia vai sendo transformada e convertida uma na outra. Numa pilha normal, à medida que acaba o eletrodo, o cátodo, ou ânodo, especificamente o ânodo, a pilha cessa. Aqui, enquanto tiver gás sendo injetado na célula de combustível, nós temos a transformação então e produção de energia elétrica, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui na reação que nós temos então do processo de combustão, como se fosse a combustão do gás hidrogênio. Lembre-se que o hidrogênio pega fogo, né? Então a ideia é a gente utilizar um processo como se fosse a combustão, só que ao invés de a gente gerar energia aí térmica, gerar calor, que o calor então transforma a água em vapor e o vapor então movimenta uma turbina, a ideia é pegar já diretamente a energia contida aqui nos reagentes e então transformar em energia elétrica, beleza? Bora ver se esse processo é um processo redox então. O hidrogênio aqui tem número de oxidação 0 e também o oxigênio tem número de oxidação 0. Isso porque nós temos substâncias simples aqui no reagente. Em relação à água, o oxigênio tem NOx menos 2 e o hidrogênio tem número de oxidação aqui mais 1, beleza? Note que nós estamos, então, observando que o hidrogênio vai aumentar o seu estado de oxidação e se aumenta o estado de oxidação, nós temos um processo aqui de oxidação. E quem oxida dá os seus elétrons. Enquanto nós observamos que o oxigênio vai de 0 para menos 2. Então aqui temos um processo de redução. E quem reduz, recebe elétrons. Então note, essa reação que poderia ser utilizada para ser uma combustão, né, para liberar energia na forma de calor, ela pode ser também aproveitada para geração de corrente elétrica, porque nós temos a oxidação e redução aqui no processo. Quem oxida dá os elétrons, né, para quem vai sofrer a redução. Se eu pegar esses elétrons então e passar por um fio, o fluxo ordenado dos elétrons através de um fio é conhecido como corrente elétrica, beleza? Vamos dar uma olhada como é que então nós temos uma célula de combustível, a figura de uma célula de combustível. Na maioria dos casos das questões, a figura que os examinadores demonstram é parecido com isso aqui. Na verdade, eu justamente copiei de umas questões aí de vestibulares, beleza? O que vai acontecer então é que, através dessas extremidades aqui, os gases eles serão injetados. A injeção, dependendo aí do desenho que você tiver na questão, enfim, no livro, pode ser feita por cima ou por baixo. Aqui independe, né? Então, vou colocar desse lado aqui à esquerda o gás hidrogênio e aqui à direita nós vamos adicionar ou injetar o gás oxigênio, beleza? Aqui embaixo nós vamos ter a saída do hidrogênio que não foi consumido na reação. Então, como a conversão aqui não é de 100%, o hidrogênio ele vai entrar e aí uma parte vai ser consumida no processo, outra parte vai sair como se fosse o excesso. Mas para não perder o hidrogênio, que é caro de ser produzido, eles vão recircular aqui o hidrogênio, voltando então para dentro da célula, né? E aqui desse outro lado nós vamos ter o produto da reação. Lembra lá que a reação, ele produzia, né, como produto H2O. Então nós temos de um lado a injeção do gás hidrogênio, do outro lado o oxigênio e a saída aqui de moléculas de água, beleza? Então, desse lado aqui, nós vamos ter a saída de H2O. Bom, o interessante é, como a gente já fez as reações, né, já fez a reação ali como se fosse uma combustão, e não é uma combustão. A gente vai equacionar, se for hidrogênio, hidrogênio mais oxigênio sai água. Se fosse metano, metano, oxigênio, sai CO2 mais água.
equaciona como se fosse um processo de combustão normal, né? A gente retira o NOx de cada uma das espécies, identifica quem oxidou e quem reduziu, porque se a gente sabe quem oxida e quem reduz, nós sabemos também quem é o compartimento anódico e catódico, respectivamente. Vou te mostrar isso. Ó. Nós temos aqui, então, ó, na nossa reação, perceba que o oxigênio, agora sim, ele está sofrendo processo de redução. Então, ele é o cátodo de uma célula de combustível, né? E o hidrogênio está sofrendo processo de oxidação, então ele vai entrar no chamado compartimento anódico, né? Então, observa pelo nosso desenho, eu posso falar que aqui, essa região onde o hidrogênio está entrando, por ser o hidrogênio, que vai sofrer o processo de oxidação, aqui ele é chamado de ânodo dessa célula de combustível. E aqui do outro lado, por ser o oxigênio, que na equação a gente viu sofrendo o processo de redução, ele vai ser chamado de cátodo ou catodo, beleza? Muito bem, o que mais que a gente tem nessa célula de combustível de interessante? Essas barras aqui escuras, eles estão representando os eletrodos, mas é um eletrodo chamado de eletrodo de suporte, ó. Ele vai reagir? Não, na verdade, colocar eletrodo de suporte, na verdade ele vai deixar que a reação ocorra na sua superfície. O que ele tem mesmo é um catalisador que consegue aí acelerar o processo de quebra das ligações aqui dos nossos combustíveis, mas ele mesmo não vai sofrer nenhum tipo de reação redox, ou seja, esse eletrodo vai continuar, bem como esse, intacto. Ele não vai sofrer corrosão, diminuição e nem aumento de massa como nós vimos nas pilhas aí clássicas, digamos assim. Isso daqui é um eletrodo de suporte, a reação só vai acontecer na sua superfície, beleza? Aqui, externamente, nós temos o circuito externo formado por um fio. Essa parte aqui é um motor elétrico. Então, ele vai se movimentar aqui pela passagem de elétrons. E aqui no meio do caminho, ó, nessa região, né, entre os nossos dois eletrodos de suporte, nós temos um eletrólito, né? O eletrólito é uma substância que torna o meio condutor. Consequentemente, aqui no meio, nós vamos ter íons, né? Esses eletrólitos aqui possuem íons. Lembra que para o meio ser condutor, do ponto de vista da química, nós temos que ter os íons. Muito bem, vamos ver como é que funciona então essa nossa célula de combustível. Ó. É claro que tudo vai acontecer ao mesmo tempo, só que eu não consigo fazer ao mesmo tempo. Então, a gente vai começar aqui pelo hidrogênio e depois vai olhar lá para o oxigênio, beleza? Começando aqui pelo hidrogênio, ó. A molécula vai sendo adicionada, então nós temos aqui H2, certo? Que faz apenas uma única ligação. Vai chegar na superfície do eletrodo e o eletrodo, através do catalisador que possui na superfície, vai quebrar a ligação, ó. Então, quebra a ligação aqui do hidrogênio, separando os seus átomos. Ao mesmo tempo, os hidrogênios começam a sofrer a oxidação, que em oxida dá elétrons. Então, eles se transformam em íons H+. E os elétrons aqui vão partindo pelo eletrodo em direção aqui ao circuito externo, né? Então, passam aqui pelo circuito externo. Esses elétrons vão movimentar esse motor elétrico e depois seguir o seu caminho. Então, chegando aqui até na região catódica, beleza? É claro que, então, vamos deixar aqui os elétrons chegando. Esses íons H+, né, eles vão começar a atravessar aqui para o outro lado através do nosso eletrólito. É por isso que entre os nossos eletrodos eu preciso ter um eletrólito, para que os íons consigam caminhar. Então, ó, o íon H+, está chegando aqui, está se movimentando lá para o outro lado, beleza? Legal. Os elétrons chegaram, ao mesmo tempo a gente está adicionando o oxigênio. Lembra que o oxigênio faz uma dupla ligação entre os seus átomos, né? Ele é da família 6A. Só que à medida que ele vai encostando aqui no eletrodo, por conta do catalisador, ele aí quebra a ligação. Então, eu vou ter um átomo de oxigênio separado do outro átomo de oxigênio. Deixa eu colocar esse aqui maiorzinho, porque ficou bem pequeno, né? Muito bem. Olha lá. Pronto. Beleza. Aí o elétron vai chegando aqui. Beleza, chegou, encontrou os átomos de oxigênio e o que acontece? Cada átomo de oxigênio desse captura 2 elétrons, transformando-se em O2-, que é o ânion óxido. Então, perceba, cheguei lá na superfície do catalisador, elétron, catalisador e molécula de oxigênio, todo mundo se juntou, quebrou ligação, né? Oxigênio pegou 2 elétrons, transformando-se em O2-. Ao mesmo tempo, os íons H+ estavam chegando aqui, né? Então, cada oxigênio 2- vai capturar, vai se ligar a 2 íons H+, transformando-se em aguinha, H2O. Né? Então, lá, chegou o oxigênio, quebrou a ligação, juntou-se com o elétron, transformando-se em O2-. Os elétrons, aliás, o íon O2- se junta aos íons H+, transformando-se em água,
e aí nós temos a formação aqui do nosso produto que sai dessa região, beleza? E isso vai sempre acontecendo em fluxo e a produção de energia elétrica é de maneira contínua. Injetou gás hidrogênio, gás oxigênio, continua a mesma coisa. Hidrogênio chega, bate, quebra na estrutura aqui do nosso eletrodo, os elétrons partem pelo eletrodo, movimentam aqui o nosso motor, beleza? Íons H+, então, vão pelo eletrólito, lugar de íon, lembra que é na solução, então aqui a gente pensa como se fosse uma solução, tá? Passa aí para os íons H+, lugar de elétron no fio, elétron junto com oxigênio, né? Quebra aí a molécula, transformando em ânion óxido, 2H+, com 2 aqui, com O2-, transforma-se em água. E aí nós temos a movimentação desse motor através desse processo, né? Muito mais eficiente, segundo aí os químicos e os engenheiros, porque eu não tenho tanta liberação. Tem também, claro, liberação de calor, mas não tanto quanto nós temos no processo aí de combustão, beleza? Se a gente for olhar com mais calma, nós temos aqui as semi-reações que acontecem lá no anodo e no catodo, né? Então, no ânodo, nós vamos ver os hidrogênios na forma de H2 entrando, quebra na superfície do eletrodo, transforma-se em H+, o elétron vai pelo circuito externo, né? O elétron segue pelo circuito externo e vem parar aqui. Oxigênio, como a gente viu, pega esses íons H+, então o íon H+, passou lá pelo nosso eletrólito, juntou todo mundo, transformando-se em água. E a reação global que a gente tem aqui, H2 mais O2, transformando em H2O. Igor, mas você balanceou diferente agora. Na equação que você tinha mostrado anteriormente, estava para meio mol. O balanceamento só foi diferente, mas a proporção estequiométrica continua sendo a mesma entre aí os nossos componentes, né? E agora, como é que será que faz essas reações aqui, né? A semi-reação catódica e anódica dessa maneira? Bom, se você entendeu como funciona o processo aí da célula de combustível, entendeu que essas reações, né, porque poderiam ser combustões, podem ser utilizadas para converter diretamente energia química em energia elétrica, né, através dessas células de combustível, que são reações redox totalmente espontâneas. Na próxima aula eu te mostro como é que a gente pode fazer essas equações, essas semi-reações, através do método de balanceamento conhecido como íon-elétron. Eu te espero lá então. Até mais.